Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Uma campanha de vacinação contra a cólera arranca no centro de Moçambique. O governo prevê abranger 884 mil pessoas com uma vacina oral. Esta campanha visa obter uma eficácia superior a 80%. Tá bom. Eu vou falar com ela. Com ela. Sim. Depois venho dar resposta. Está só preparado. Tá bom. Ela estava com diarreia, vômitos e não conseguia fazer nada. Tem medo que seja que doença? Suspeito que seja cólera. Quando começa a vomitar ou começa a fazer diarreia, é melhor correr muito rápido para o posto médico para ter socorro, né? Não se sabe, pode ser cólera ou pode ser outra coisa. Estava a vomitar e diarreia. Estes são os sintomas de mais uma consequência deixada pelo ciclone Idai em Moçambique. A cólera já foi detectada em mais de 1.428 pessoas na província de Sofala, a mais afetada pelo ciclone há 3 semanas. A doença é contraída em grande parte pela ingestão de alimentos e água contaminados. A campanha de vacinação inicia-se no centro de Moçambique e prevê abranger 894 mil pessoas com uma vacina oral que tem uma eficiência superior a 80%. Nós vamos ter postos fixos ao nível das unidades sanitárias e ao nível dos centros de acomodação e vamos ter brigadas móveis nos locais de maior concentração, como escolas e mercados. E a partir de hoje já temos estado a conduzir campanhas de mobilização social ao nível das comunidades para mobilizar então as comunidades para participar neste processo de vacinação. A vacina cria imunidade aproximadamente uma semana após ter sido tomada e bloqueia ainda a transmissão ao nível do trato gastrointestinal. A campanha arranca na Beira, passando depois para os distritos de Dondo, Namatanda e Buzi, com cerca de 900 mil doses obtidas pela Unicef e pela Organização Mundial de Saúde. A Câmara de Contas timorense considerou ilegais os contratos assinados para o desenho, supervisão e construção do novo edifício da Comissão da Função Pública em Dili. Segundo o relatório de auditoria, o contrato não salvaguardou os interesses do Estado, nomeadamente financeiros. Em contrapartida, beneficiou a empresa Pires Architects do atual ministro das Obras Públicas, Salvador Pires. Consta do relatório que a obra foi também adjudicada sem salvaguardar os interesses do Estado, a empresa Timor-Leste Independente. Em causa estão os procedimentos de aprovisionamento e execução de contratos de obras no valor cerca de 3,45 milhões de dólares ou 3 milhões de euros com a TELIC. E também desenho e supervisão no valor de mais de 758 mil dólares com a Pires Architects. Recorda-se que esta empresa foi criada em abril de 2009, um mês antes dos contratos serem assinados. Salvador Pires tinha no seu caderno de projeto a obra de um jardim de infância e uma proposta apresentada ao governo para a Biblioteca Nacional. O relatório indica ainda que a obra foi adjudicada por uma empresa com pior classificação. Esta foi excluída por não ter atingido a avaliação mínima de 70 pontos, ficando-se apenas pelos 15,9 pontos. No documento aponta-se que a TELIC não tinha a experiência, solidez comercial nem capacidade de execução e financeira necessárias para realizar uma obra desta dimensão. Um dos problemas mais graves foi a falta de impermeabilização das paredes da cave destinado ao arquivo da Comissão Função Pública. As obras duraram durante 2 anos, mas a sua execução foi deficiente, pois surgiram várias fissuras nas paredes que provocaram a entrada de água. A Polícia do Estado de São Paulo, Brasil, atirou e matou 10 assaltantes. O disparo surgiram na sequência de os assaltantes estarem a preparar para fazer explodir 2 caixas de multibanco em simultâneo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, cerca de 25 suspeitos estavam envolvidos na tentativa de explodir as máquinas.
Este ato visava obter todo o dinheiro no interior das máquinas de multibanco. Um dos bancos estava localizado ao lado de uma delegacia de polícia. Um comandante da polícia disse que o grupo criminoso chegaram em 5 carros blindados e estava armado e usava coletes à prova de balas. Após a intervenção da polícia, o grupo criminoso conseguiu fugir. O resultado que eles esperavam era somente o confronto. Não tinha o objetivo de se entregar. E foi o que aconteceu. Os agentes policiais encetaram então uma perseguição, tendo havido uma troca de tiros entre ambos na cidade de Guararema. Mais tarde, os suspeitos invadiram uma habitação e fizeram reféns a várias pessoas. Contudo, a polícia conseguiria libertá-los. Nenhum agente policial ficou ferido durante a ação. Segundo fontes, o grupo criminoso estava sob vigilância. Os funcionários públicos portugueses vão recuperar 70% do período em que estiveram congeladas as carreiras. Esta recuperação acontecerá de forma faseada em 3 momentos, de junho de 2019 a 2021. O Conselho de Ministros aprovou o descongelamento do tempo de serviço de carreiras especiais. Em causa estão militares, forças de segurança, não incluindo a PSP, e magistrados. Estamos a falar de um diploma que é aprovado no contexto da Lei de Orçamento de Estado para 2019. O diploma de hoje é aplicável a todo o conjunto das carreiras pluricategoriais abrangidas pelo referido artigo. E é um diploma que se aplica da mesma forma a estas carreiras pluricategoriais, da mesma forma que se aplica aos docentes, ou seja, o racional é exatamente o mesmo. São 70% do tempo necessário para progressão num módulo padrão de progressão. Este racional dos 70% é traduzido num número de anos, meses e dias, variável em função dos módulos de progressão de cada carreira e em cada categoria das carreiras pluricategoriais. A mecânica de operacionalização é distinta da mecânica de operacionalização dos docentes do ensino básico e secundário, porque foi encontrada em sede negocial. Na prática, a tradução deste racional dos 70%, que é aplicado de forma universal às carreiras verticais e às carreiras horizontais, e perdoe-me esta simplicidade de linguagem, a tradução prática deste racional dos 70% significa coisas diferentes nas várias carreiras e nas várias categorias, quando aplicado aos módulos de progressão respectivos, ou seja, dá origem a um número distinto, ou potencialmente distinto, de anos, meses e dias. É atribuído o tempo em 3 momentos distintos, uma parte em 2019, outra parte em 2020 e outra parte em 2021. É atribuído no mesmo momento a todos os trabalhadores abrangidos e os trabalhadores irão progredir em função da acumulação dessas tranches de tempo que serão atribuídas. Caso os docentes do ensino básico e secundário e educadores de infância considerem que esta mecânica de aplicação, porventura, é mais interessante face à sua situação individual, é consagrado neste diploma o direito de opção pela aplicação desta mecânica. A aplicação deste diploma vai acontecer em 3 fases: 1 de junho de 2019, 1 de junho de 2020 e 1 de junho de 2021. O impacto orçamental não foi divulgado, mas foi admitido que iria ser apreciável. A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, afirmou que tem visto os casos de familiares no governo com estupefação. Os políticos pediram ao primeiro-ministro português António Costa que fizesse uma reflexão profunda. É com perplexidade que a presidente do CDS-PP tem visto os casos de familiares no governo. O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, pediu admissão depois de ter sido noticiado na quarta-feira que nomeou o primo Armindo Alves para adjunto do gabinete, que também já se demitiu. Esta quinta-feira, Assunção Cristas deixou um pedido ao primeiro-ministro. Nós temos assistido com muita perplexidade a variedíssimos casos ligados ao Governo. Creio que o Governo tem que fazer uma reflexão muito profunda e o Primeiro-Ministro tem que fazer uma reflexão muito profunda sobre aquilo que se está a passar e a percepção que cria cá para fora. A proposta de alteração ao Estatuto dos Magistrados Judiciais mereceu também um comentário da Presidente do CDS-PP.
Nós entendemos que há um conjunto de assuntos muito relevantes dos juízes, dos professores, dos enfermeiros, dos polícias, das forças armadas. Ainda ontem reuni com a Associação Nacional de Sargentos e todos eles têm questões relevantes, questões justas e que é preciso ver no seu conjunto. O que não me parece adequado nem oportuno é, no final de uma legislatura, o Governo estar a querer resolver pontualmente situações em vez de olhar para todo o conjunto da administração pública. O que eu não me parece de todo oportuno é que se queira olhar para um aspecto de uma carreira especial, especialíssima na administração pública, corresponde a titulares de órgãos de soberania e por isso tem uma circunstância muito particular, mas eu creio que não é adequado e não é rigoroso estarmos a olhar apenas para esse aspecto e não olharmos para todas as outras carreiras, algumas delas também muito especiais, por exemplo, na área das Forças Armadas ou na área da segurança, só para falar de duas. Assunção Cristas, que falava à margem de uma visita à Futurália, Feira Nacional de Educação e Formação, que decorre em Lisboa até sábado, salientou a responsabilidade das universidades e politécnicos na formação dos bons profissionais do futuro. O primeiro-ministro português António Costa espera que o processo de saída do Reino Unido da União Europeia seja o menos traumático possível para que a relação futura seja a melhor possível. António Costa disse que cabe ao Reino Unido dizer o que deseja fazer e como deseja fazer. Afirmou ainda que a Europa discutirá de uma forma construtiva para que a relação futura seja fortalecida. Aquilo que o Conselho Europeu aprovou, acho que é a posição mais construtiva. Com a aprovação do acordo de saída, o Reino Unido permanecerá até à véspera do início das eleições europeias, 22 de maio. Se o Reino Unido não quiser aprovar o tratado de saída, então, até ao dia 12 de abril, deve-nos dizer o que é que pretende fazer. Nós, como sempre, e isso é uma posição comum a Portugal e à Holanda, entendemos que é necessário que este processo de saída seja o menos traumático possível para que a relação futura seja a melhor possível. E, por isso, cabe ao Reino Unido dizer o que deseja fazer, como deseja fazer, e nós discutiremos com espírito aberto como devemos fazer, de uma forma construtiva, para que este processo corra tão bem que a relação futura seja melhor ainda. Portanto, é nisso que temos que trabalhar. Em Portugal, os ministros do Trabalho da União para o Mediterrâneo, reunidos em Cascais, aprovaram uma declaração para o desenvolvimento do emprego. Além disso, definiram as prioridades de ação e um plano de monitorização. Os governantes definiram no documento 4 prioridades: o apoio à criação de emprego, trabalho e empreendedorismo, a mobilização para a criação de parcerias, a construção de mercados de trabalhos inclusivos. O documento prevê ainda o investimento qualitativo em sistemas de educação e formação. Atingiu os seus objetivos, basicamente porque durante estes 2 dias se procedeu a um intenso e profícuo debate entre os membros da União e os convidados, identificando as principais prioridades, as principais dificuldades e as escolhas que temos pela frente. Chegamos ao fim com a aprovação de uma declaração que vem não apenas ratificar este conjunto de debates e de conclusões, mas basicamente apontar os caminhos para os próximos 3 anos. Firstly, the need to promote job creation and bring people, notably young people, girls and women, into jobs. Unemployment and underemployment in the Mediterranean region is too high. Skills mismatches are in nobody's interest. So we must ensure that everybody can learn the skills they need to find jobs. A regional Mediterranean monitoring system will be created. It's important to promote a culture of monitoring and evaluation. A ministra da Justiça de Portugal esclareceu que a proposta que permite aos magistrados oferir salário superior ao do primeiro-ministro visa repor uma remuneração a que estes já tinham direito.
A Ministra da Justiça esclareceu esta quarta-feira que a proposta de estatuto dos juízes que permite aos magistrados dos tribunais superiores oferir salário superior ao do Primeiro-Ministro visa repor uma remuneração a que estes já tinham direito. Uma das grandes reivindicações que eram feitas pelos senhores magistrados judiciais, sobretudo os magistrados, sobretudo ao nível das instâncias superiores, como sabem, era de que tinha deixado de haver estímulos à progressão na carreira, nomeadamente à ida para o Supremo Tribunal de Justiça, porque, em virtude do teto salarial, os magistrados não estavam a receber a remuneração a que tinham direito. Este sistema estava, de alguma forma, a afastar, ou pelo menos a criar condições para que muitas pessoas com grande qualidade renunciassem à ida para o Supremo Tribunal de Justiça. Porquê? Porque a diferença salarial era muito pequena, cerca de 28 euros. Ou seja, as pessoas, no fundo, deixavam de ter as condições devido à organização de vida que tinham para virem para Lisboa por causa dessa diferença, com essa diferença salarial, o que de facto na prática acabava por não compensar e permitia afastar os melhores. Questionada sobre a visita oficial que vai realizar a Angola de 16 a 18 de abril, a Ministra da Justiça garantiu que Portugal está disponível para ajudar Angola na eventual identificação de bens desviados. A ajuda que Portugal pode dar será sempre no âmbito criminal e no quadro dos instrumentos de cooperação que já existem entre os dois países. E, portanto, se Angola nos fizer um pedido de cooperação no âmbito criminal que possa envolver a identificação de bens, Portugal analisará e, obviamente, dará sequência. Francisca Van Dunham falava em Lisboa durante uma conferência internacional sobre tecnologia e sistema de reinserção e prisional que juntou representantes de 52 países. No caso português, a ministra indicou que já foi implementado numa cadeia de Lisboa um projeto piloto de videoconferência que permite aproximar os reclusos às respectivas famílias e que beneficia sobretudo os presos de nacionalidade estrangeira detidos em Portugal. Perto do centro de Lisboa encontra-se um dos bairros mais problemáticos de Portugal, Cova da Moura. Os ataques policiais são frequentes e a maioria dos residentes imigrantes diz que inúmeros colegas se encontram detidos na prisão. Dentro do bairro, uma comunidade cabo-verdiana celebra o seu país de origem com música, comida e arte de rua. Aos sábados e domingo temos, como eu lhe disse há bocado, muita gente de fora, pessoas de cá mesmo, que vem, senta, come, ou petisca, dança, sei lá, as pessoas gostam, gostam. E isso para mim é bom, porque é a nossa cultura. Estou a participar também da nossa cultura, né? As habitações de tijolo e betão da Cova da Moura estendem-se por 16 hectares de paisagem montanhosa nos arredores de Lisboa. Vir aqui para mim foi como crescer noutro lugar qualquer. Eu tendo nascido cá, acho que o valor que eu dou a este lugar é diferente de outra pessoa qualquer que não nasceu cá. Mas ao mesmo tempo tenho a mesma visão que toda a gente tem sobre a Cova da Moura. É aquela mística e aquele amor que toda a gente tem pelo bairro. O município da Amadora, que inclui a Cova da Moura, tem a quinta maior taxa de criminalidade de Portugal, com aproximadamente 6.800 crimes em 2017. A possibilidade de nos integrarmos na sociedade portuguesa na sua máxima plenitude só não é conseguida porque não nos permitem chegar lá. Eu acho que é um bocadinho mais por aquele muro invisível, ou se calhar o certo preconceito que ainda existe, ou a discriminação que acontece na área da educação, do emprego, acaba sempre por afetar estas comunidades. Recorde-se que, em 2015, as forças policiais foram acusados de terem alegadamente usado a força excessiva contra os membros da comunidade negra. A polícia que recusou a comentar o caso enquanto o julgamento está em andamento. Acho que a visão que eles têm de nós já vem com uma imagem, com uma ideia preconcebida, ou seja, já tem um certo colonialismo mental inserido neles, porque a forma que eles atuam aqui, com certeza que não é igual do bairro Alto ou de outro sítio qualquer, com toda a certeza, é completamente diferente, é muito mais violento e agressivo.
Embora Cabral, um morador do bairro, afirma que o bairro sofre de discriminação, espera que os seus filhos tenham a oportunidade de ir para a universidade. Espero que seja diferente do meu, né? Mais brilhante, com mais sucesso, que eles se formem, principalmente. Pelo menos consigam ter uma licenciatura em algo específico, que não sejam aquilo que eu fui. Isso não quero, com toda a certeza que não quero. Ou não passem por aquilo que eu já passei, nesse caso. O bairro possui cerca de 6.000 pessoas, sendo que 3/4 são cabo-verdianos. Atualmente, barracas de madeira são substituídas por edifícios de 2 ou 3 andares. Além disso, as ruas enlameadas foram pavimentadas, mas a pobreza ainda é visível. A maioria dos moradores são trabalhadores de construção civil e empregados domésticos em Lisboa. O presidente da Câmara de Lisboa defendeu que a sustentabilidade econômica, ambiental e de qualidade de vida são essenciais para manter o turismo numa cidade como Lisboa. O setor do turismo vale tanto como 4 vezes a Alta Europa. A qualidade de vida e a sustentabilidade económica e ambiental são essenciais para manter o turismo numa cidade como Lisboa. Quem o diz é o presidente da Câmara de Lisboa, que esta sexta-feira participou numa conferência organizada pela Organização Mundial do Turismo, Ministério da Economia, Turismo de Portugal e Câmara de Lisboa. Construir cidades para residentes e para viajantes foi o tema do encontro, que pretendeu abordar os desafios do crescimento do turismo em várias cidades do mundo. É essencial para o desenvolvimento do turismo que a palavra-chave em debate seja sustentabilidade. No debate muitas vezes mais intenso do dia-a-dia, turismo, sustentabilidade, qualidade de vida são vistos como antagónicos, como em tensão. Numa política de longo prazo para o desenvolvimento de uma cidade, a sustentabilidade é a palavra-chave essencial em tudo. Não haverá sustentabilidade ambiental e de qualidade de vida se nós não tivermos a sustentabilidade económica de um território. Não haverá sustentabilidade económica de um território se nós não assegurarmos a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade em termos de qualidade de vida. Hoje o turismo na cidade de Lisboa representa um valor global agregado de cerca de 10 mil milhões de euros anuais. Para terem uma ideia do que isto significa, nós estamos a falar de cerca de 4 vezes o que é uma empresa como a Alta Europa. Para o Ministro da Economia, Portugal está bem preparado e a precaver-se para que os cidadãos não sintam a presença de visitantes como algo que os exclui da cidade. Portugal soube preparar-se para este movimento, captar mais turistas, conseguir diversificar aquilo que são os pontos para onde os turistas se dirigem. Nós hoje em dia temos os destinos que mais crescem em Portugal, são aqueles que ficam fora das regiões turísticas tradicionais. Conseguimos atrair turistas ao longo de todo o ano. Temos hoje a mais baixa taxa de sazonalidade de toda a Europa, ou seja, somos o país que menos proporção de turistas recebe durante a chamada época alta. Esta conferência é a primeira do género. As soluções para a promoção de um turismo que produza riqueza, mas que também seja sustentável e respeite os residentes, resultou numa declaração conjunta subscrita por 16 cidades. O primeiro-ministro português anunciou um investimento superior a 800 milhões de euros para desenvolver a rede de transportes da área metropolitana do Porto. 600 milhões destinam-se à nova expansão do metro A200, a redes de metrobus. Com o pressionar de um botão, António Costa lançou o concurso para 2 novas linhas do metro do Porto. O projeto conta com mais de 200 milhões de euros do Fundo Ambiental do Estado para financiar a linha rosa no Porto e o prolongamento da linha amarela em Vila Nova de Gaia. Assinamos o acordo para a expansão da rede do metro do Porto, mobilizando para isso, por um lado, fundos da União Europeia, cerca de 100 milhões de euros, mas, por outro lado, fundos do Fundo Ambiental, dinheiro nacional, em mais de 200 milhões de euros, para financiar estas 2 extensões. O Primeiro-Ministro anunciou ainda um investimento superior a 800 milhões de euros para desenvolver a rede de transportes da área metropolitana do Porto, sendo que 600 milhões serão atribuídos à nova expansão do metro e mais de 200 para redes de metrobus. Uma das prioridades fundamentais da atividade política nas próximas décadas tem que ser contribuir decisivamente
para mitigar e contribuir para inverter a tendência das alterações climáticas. Temos que mudar o paradigma da mobilidade, porque ao setor dos transportes se deve grande parte das emissões de CO2 que têm criado esta situação. António Costa viajou de metro até Gaia para premir o novo botão, este para o lançamento do concurso para a expansão da linha amarela até Vila d'Este. O plano é aumentar também a oferta. Costa recordou que já tinha estado em Gaia para lançar o concurso para 18 novas composições do metro do Porto. Um rio de lixo nas Filipinas é o meio de subsistência dos milhões que vivem em barracas à sua volta. Essa realidade foi documentada pelo fotojornalista português Mário Cruz, que chega à exposição e livro. A maneira como eu comunico através da fotografia é um bocado isso, é alertar. Eu ao longo dos anos tenho gritado muito através da minha fotografia, continuo a fazê-lo. A mim interessa-me sempre a parte humana e daí eu ter-me concentrado nas comunidades. A mim interessa-me sobretudo as consequências. Nesta exposição, o visitante tem de caminhar por cima de lixo plástico para chegar à fotografia que ocupa a posição central na mostra e que é a imagem que valeu a Mário Cruz a nomeação para um dos 3 primeiros lugares na categoria Ambiente do World Press Photo, o mais prestigiado prémio de fotojornalismo do mundo. É uma forma de alertar e de criar impacto. Quem visita a exposição, se quiser ver a fotografia de perto, vai ter que enfrentar o problema. É muito importante para nós é que as pessoas saiam daqui com outras ideias de sustentabilidade, que estejam alerta. Foi o modo que o fotojornalista Mário Cruz imaginou para mostrar o resultado de um trabalho que o levou a viajar até à cidade de Manila, nas Filipinas, para fotografar o rio Pasig, um rio atulhado de lixo putrefacto que liberta vapores tóxicos e onde por vezes também flutuam pessoas e animais mortos. O que o autor pretendeu mesmo foi retratar a vida das comunidades que vivem junto a esse rio e sobre o rio. A verdade é que o rio Pasig, que já foi considerado biologicamente morto nos anos 90, hoje em dia continua extremamente poluído e sobretudo nos estuários, que é onde existe mais densidade populacional e onde muitas vezes nem sequer se já consegue ver água. Perceber que são, no fundo, as vítimas e ao mesmo tempo os culpados. E isso também torna-se curioso, porque muitas destas pessoas têm o problema do lixo, mas ao mesmo tempo o lixo é a solução para a vida delas. Muitos dos habitantes destas comunidades todos os dias passam grande parte do dia a apanhar materiais para reciclar no rio que eles próprios poluem. E, portanto, estas comunidades, muitas delas, estão presas neste ciclo vicioso de poluição-alimento já há muitos anos. Muitas destas crianças começam a ir para o rio Pasig com 3 anos de idade e aqui na exposição está presente precisamente uma dessas fotografias, uma dessas consequências e outras mais, mas essa está disposta em grandes dimensões para as pessoas perceberem realmente o tipo de consequência que isto tem e depois tornam-se jovens e aos 18, 20 anos têm os pulmões completamente obstruídos. É realmente difícil as futuras gerações conseguirem sair deste rio de lixo e, no fundo, desta vida que parece que já está condenada antes de nascerem. Mário Cruz infiltrou-se na comunidade, o que não é fácil, já que é uma região onde a ordem é mantida por criminosos que chegam a armar crianças com armas de plástico para afugentarem visitas indesejadas, como fotógrafos. O livro, que vai ser lançado em simultâneo com a exposição, é um objeto que perturba e que não é uma viagem agradável, mas é uma viagem absolutamente necessária, diz o fotojornalista. Todas as capas foram feitas à mão e produzidas com 160 kg de lixo. Cada livro tem uma capa original. A partir do próximo sábado, 6 de abril, e até 26 de maio, a exposição vai estar patente no Palácio Anjos, em Algés. Eu gosto de pensar que, de certa forma, até faço fotografia de intervenção. A minha fotografia é uma fotografia que tem de ser partilhada. Nesta exposição, quando as pessoas vierem cá, eu quero que as pessoas fotografem o máximo que puderem o que viram. É importante passar a mensagem lá para fora para o maior número de pessoas. Quando eu digo fotografia de intervenção, é uma fotografia que pretende mudar alguma coisa. E isso nós conseguimos fazer, já há provas disso, os talibés foram uma prova disso, e eu acredito que estas fotografias do rio Pasig,
podem ajudar a mudar realmente alguma coisa nesse aspecto. O melhor resultado possível imaginário era eu conseguir voltar ao Rio Pazique daqui por alguns anos e fotografar o rio de outra forma. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.